Boa tarde, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai continuar falando de derivada, tá? Na aula anterior nós falamos sobre algumas derivadas elementares, né? E falamos da relação entre os dois principais conceitos que nós vimos até aqui de função, que é o conceito de continuidade e de derivabilidade, né? Nós vimos, só relembrando, nós vimos que se você tem uma função derivável, então você sabe que essa função é contínua, mas a recíproca nem sempre é verdadeira, né? Você tem funções que são contínuas, mas que não são deriváveis em certos pontos do domínio delas, né? Agora, se a função não for contínua em um ponto, aí você sabe que ela não é derivável nesse ponto, né? Então esses conceitos precisam estar bem solidificados na cabeça de vocês, tá bom? Bem alicerçados. Hoje a gente vai falar de regras de derivação, né? O que a gente falou? Que nosso roteiro de estudo vai ser mais ou menos o que nós fizemos com os limites, né? Lá nos limites a gente definiu o que era limite e daí a gente foi aumentando o nosso leque para que a gente conseguisse calcular limite de vários tipos de funções, né? Na derivada é a mesma coisa. Nós definimos o que é derivada, né? Vimos algumas aplicações básicas de derivada, onde que ela é aplicada. E a partir daí a gente começou a calcular derivadas de funções e vamos começar a aprender a calcular derivadas de mais e mais funções, né? Então a gente já sabe, por exemplo, derivada de função potência, x elevado a n, já sei. É nx elevado a n menos 1, ok. Derivada do seno, já sei, é cosseno. Derivada do cosseno é menos seno, ok. Né? E no final da aula anterior nós vimos que a derivada de e elevado a x é quem mesmo? Derivada de e elevado a x, quem é? Quando você tem a função f de x igual a e elevado a x, quem é a derivada dela? É a própria, né? E elevado a x. É a própria e elevado a x. Eu mostrei, na verdade, o caso mais geral, né? Que é quando você tem uma exponencial de base a derivada dela é igual a quanto mesmo? Que eu falei no final da aula anterior. Quando você tem a elevado a x, a derivada dela é a elevado a x vezes o log natural de a. Né? Nós vimos isso aqui na aula anterior. E no caso particular do e, quando a base é e, aí fica log natural de e, que dá 1 vezes e elevado a x. Por isso que fica só e elevado a x. Tá? E aí eu falei para vocês tentarem fazer a derivada do log natural de x, né? Eu ia fazer, mas essa questão vai estar na lista de vocês, então vou deixar para vocês brincarem com ela, tá? Mas a resposta vai ser 1 sobre x, tá? A derivada do log natural de x é 1 sobre x. Tá bom? E quando você tem o caso mais geral, quando você tem um logaritmo em uma base qualquer, log de x na base a derivada da função vai ser 1 sobre x vezes o log natural de a. Tá bom? Então, a gente já começou a aumentar mais ainda o nosso leque de derivadas. Tá? Hoje a gente vai falar das regras de derivação e da regra da cadeia, que é uma das principais ferramentas para que a gente consiga calcular derivadas de funções, tá? Então, muita atenção para a regra da cadeia, tá? Muita atenção e vai estar na tua prova, tá bom? Vamos falar das regras de derivação. O que são as regras de derivação? São as regras que nos permitem calcular derivadas de soma, subtração, multiplicação por escalar ou por uma constante, produto e divisão de funções. Tá bom? Por exemplo, se você tem uma função f e uma função g, você soma essas duas funções e deriva a soma dessas duas funções, será que isso é igual a derivada da primeira função mais... Deixa eu melhorar aqui essa escrita aqui.
escrever assim, f de x mais g de x. Será que a derivada da soma é a soma das derivadas? É isso que eu quero dizer. Tá? Lá eu estava definindo função soma, né? Tudo bem? Então é isso que a gente quer. A gente quer saber. Será que a derivada da soma é a soma das derivadas? Será que a derivada da subtração é a subtração das derivadas? E assim por diante. Tá? E aí nós temos essas regras aí, ó. A gente vai averiguar, vai verificar todas essas regrinhas, tá? Bom, vou começar com essa primeira propriedade. Vamos verificar se a derivada da soma é a soma das derivadas, tá? Lembrando que a soma de duas funções, colocar uma primeira observação aqui, ó. Então, f mais g de x significa que eu estou somando as duas funções, f com a g, que eu posso reescrever assim, f de x mais g de x. Tudo bem? Por isso que eu tinha escrito dessa maneira aqui, e eu apaguei para escrever dessa, porque eu ainda não tinha definido isso, tá? Mas isso aqui é uma definição, né? A soma de duas funções é basicamente isso, é f de x mais g de x, e o domínio da soma de duas funções é a união daqueles dois domínios. Tudo bem? Tá? Bom, então eu quero provar que se eu pegar duas funções e somar elas e derivar essa soma, eu fico com a soma da primeira mais a soma da segunda, tá? Então, vamos só relembrar a definição de derivada de função, né, via limite. É o limite quando h tende a zero, de f de x mais h, menos f de x sobre h. Né? Essa daqui foi a nossa definição de derivada. Vou provar essa primeira propriedade. Tá? Quero encontrar a derivada da f mais g de x. Eu quero isso aqui, ó. Quero provar que isso aqui vai ser isso aqui. Tá bom? Bom, o que é isso? Isso aqui vai ser o limite, por definição. Quando h tende a zero, f mais g de x mais h, porque aqui a função é a função soma, então tem que colocar f mais g, tá? Menos f de x, que no caso vai ser menos f mais g de x sobre h. Né? Como se isso aqui fosse a função f, a f de x mais h, menos f mais g de x sobre h. Tá? Arrumando esse limite aí, vai ficar assim, ó. Bom, por definição, f mais g é a f desse mais a g desse. Aqui, ó. Tá bom? Então isso aqui vai ficar f de x mais h mais g de x mais h. Tudo bem? Menos, aqui eu vou obter, mesma coisa, f, só que é f de x mais g de x. Tudo isso dividido por h. Tá bom? Então isso aqui vai ficar limite quando h tende a zero. Aí aqui eu vou arrumar, gente. Olha, eu vou agrupar f de x mais h com f de x. Tá? Vai ficar assim, f de x mais h menos f de x. Tudo bem? E o g de x mais h eu vou agrupar com esse. E lembrando do jogo de sinal, aqui vai ficar menos. Então vai ficar mais esse, g de x mais h, menos g de x. E tudo sobre h. Só que eu vou colocar um h aqui e um h aqui, não tem problema algum. O denominador é o mesmo, tudo bem? Mas por que eu fiz isso? Só para vocês enxergarem
É o limite de tudo isso, tá bom? Só para vocês enxergarem que aqui eu tenho o limite desse quociente. Ora, mas o que é o limite desse quociente? É a derivada da f, por definição. Tá? Então isso aqui é f' de x, mais isso aqui é a derivada da g, g' de x. Pronto, então está mostrado que se eu pegar duas funções somadas e derivar essa soma, é o mesmo que eu fazer a soma das derivadas dessas duas funções. E na verdade essa propriedade vale também para a subtração. Tá? Se aqui fosse menos, aqui vai ser menos. Por definição, f menos g também é f de x menos g de x. Então valeria a mesma prova para menos, tá bom? Então essa primeira propriedade nos diz que a soma ou a subtração, desculpa, a derivada da soma ou da subtração de duas funções é a soma ou a subtração das derivadas dessas funções. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Bom, então essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade, eu não vou mostrar porque ela é bem simples, tá? Mas eu vou só citar ela. É que se você tem um produto de uma função se você quer calcular a derivada de um produto de uma função por uma constante, C é uma constante real. Você pega a constante e multiplica pela derivada da função. Tá bom? Então, por exemplo, a derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de 2x ao quadrado é 2 vezes 2x. Basta puxar a constante para fora. Diga. Como assim? Não entendi. A constante não zera? Não, porque eu não estou derivando. É diferente. O que eu estou falando? Estou falando que a derivada de x ao quadrado é 2x. E a derivada de 2x ao quadrado, pela propriedade derivada, é 2 vezes a derivada de x ao quadrado. Então fica 2 vezes 2x, que dá 4x. Tá bom? Como se a constante que está multiplicando a função é como se ela pulasse para fora. Tá? Fica 2 vezes 2. Não é que eu estou derivando a constante. A constante ela sai da propriedade. Aí sim, né? Você tem uma constante c mais x ao quadrado. Aí você vai derivar. Aí aqui eu uso a propriedade da soma. É a derivada da primeira mais a derivada da segunda. Então fica 0 mais 2x, que dá 2x. Aí sim. Tudo bem? Beleza. Essa eu não vou demonstrar, é bem simples, tá? Tem outras mais interessantes para a gente verificar. Bom, a pergunta agora é a seguinte. Soma e subtração, tudo ok. Multiplicação por uma constante, ok também. Agora, será que o produto, a derivada do produto de duas funções, será que é igual ao produto das derivadas? Será que é? Vamos ver assim, ó. Se essa propriedade fosse verdadeira, quer dizer, eu não sei se ela é, né? Mas se ela for verdadeira, me diz aí, quanto que é a derivada de x ao quadrado mesmo? 2x, beleza. Bom, mas x ao quadrado não posso reescrever como x vezes x? Então eu poderia dizer que isso aqui era x vezes x. Então, se essa propriedade for verdadeira, quando eu derivar isso aqui, também tem que dar 2x. Concorda? Bora ver. Quanto que é a derivada de x? Derivada de x? 1. Vezes, quanto é a derivada de x de novo? 1. 1 vezes 1 dá 1. Deu 2x? Então é sinal que essa propriedade aí não está certa. O produto,
A derivada do produto não é o produto das derivadas. Tudo bem? Na verdade, a propriedade correta é essa aqui, ó. Quando eu quero derivar um produto de funções, eu tenho que derivar a primeira, multiplicar pela segunda e somar com a primeira multiplicada pela derivada da segunda. Essa é a regra do produto das derivadas. Tá bom? Vamos verificar isso aqui, ó. Eu quero calcular a derivada de f vezes g de x, tá? Isso aqui é o limite, quando h tende a zero, de f vezes g de x mais h, menos f vezes g de x sobre h. Tudo bem? Agora, isso aqui, eu não coloquei aqui na observação, mas produto de duas funções, por definição, é o produto da primeira função pelo produto da segunda função. Tá bom? Aí o domínio do produto é a interseção dos dois domínios. E do quociente também, tá? F sobre G de x é f de x sobre g de x. Desde que a g seja diferente de zero, né? Obviamente. A função de baixo não pode ser nula, tá? Então, aqui vai ficar f de x mais h vezes g de x mais h menos f de x vezes g de x. Tudo isso sobre h. Tranquilo até aí? Tá bom? Bom, agora aqui tem um truquezinho. Eu vou, nessa subtração, eu vou colocar e tirar um fator. Quando a gente tem uma expressão e você coloca e tira esse fator, você soma ele, subtrai ele, você não está alterando a expressão, né? Você tem assim, por exemplo, 1 mais 1 é 2. Ah, mas 1 mais 5 menos 5 mais 1 continua sendo 2. Eu só coloquei e tirei o 5. Só que às vezes na matemática colocar e tirar algum fator nos ajuda a chegar onde a gente quer, tá? E aqui o truque é esse, tá? Então aqui vai ficar assim, ó. F de x mais h vezes g de x mais h. Aí eu vou subtrair pelo seguinte fator. F de x vezes g de x mais h. Vou colocar esse fator e vou tirar ele, para não alterar nada na minha expressão. Tá? E aí falta esse. Menos f de x vezes g de x. Tudo isso dividido por h. Tudo bem até aí? Isso aqui já tinha, isso aqui já tinha. Eu só estou colocando e tirando esse fator. Tá? Mas por que isso, professor? Pelo seguinte, ó. Eu vou pôr agora bem aqui o g de x em evidência. G de x mais h em evidência. Vai ficar assim, ó. F de x mais h menos f de x, tudo sobre h. Tudo bem? Tá bom? Mas, agora eu vou pôr f de x em evidência. Aí vai ficar g de x mais h menos g de x sobre h. Então, é o limite de tudo isso aqui. Tá? Beleza? Aí ficou assim, ó. Quando h tende a zero, esse quociente vai para onde? Vai para a derivada da f. Sim ou não? Essa aqui é f' de x. Quando h tende a zero, aqui vai para g de x. Certo? G de x. Então, vezes g de x. Mais f de x,
vezes isso aqui vai para g, linha de x, derivada da g. Pronto. Então, acabei de mostrar que a derivada do produto é o produto da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes... Desculpa, o produto da derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tudo bem? Tá? E do quociente também, a derivada do quociente não é o quociente das derivadas. Tá? Se eu tenho um quociente de funções e quero derivar, isso aqui não é a derivada da de cima sobre a derivada da de baixo. Estou enfatizando isso, porque na prova aparece muito isso. A derivada do produto é o produto das derivadas. A derivada do quociente, não é. Então tem que lembrar da regra do produto e do quociente. A do quociente é assim, ó. Ela é a derivada da primeira vezes a de baixo, a segunda, menos, pode esquecer que aqui é menos, a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pelo quadrado da segunda. Essa é a regra do quociente. Tá bom? Para demonstrar ela, não vou demonstrar ela, mas a gente faz algo muito parecido com esse aqui, só que aqui vai ser f sobre g, aí a gente coloca f de x mais h sobre g de x mais h, e aqui a mesma coisa, e aí eu vou ter que tirar e colocar um fator também. O fator que eu vou tirar e colocar vai ser f de x vezes g de x apenas, tá? F de x vezes g de x. Se coloca e tira ele, agrupa e vai achar essa propriedade. Tá bom? Então, as 4 propriedades são essas aí. Bota aí em resumo, slide, por favor. São essas aí. Recapitulando. Soma e subtração é tranquilo. Derivada da soma ou da subtração é a soma ou subtração das derivadas. Tá? Multiplicação por um real, por uma constante. Só tirar a constante. Agora, produto e quociente tem que ter cuidado, tem que lembrar. Tá? Produto, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E do quociente, deriva a primeira pela segunda, menos, não esquece que é menos, não é mais, é menos, a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pelo quadrado da segunda. Tá? Tem que lembrar essas regrinhas aí. E com isso a gente pode brincar agora de derivar função. Tá? Várias funções. Bom, já que eu sei, olha, uma função como essa, uma polinomial como essa, é muito fácil derivar. Por quê? Porque eu já sei derivar a função potência. E eu acabei de falar que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então aqui basta derivar esse e somar tudo. Ah, então aqui vai ficar, derivada dessa função vai ser quem? Quem é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado mais derivada de x ao quadrado, 2x, derivada de 1 é 0. Pronto. Já encontrou a derivada dessa função. Tudo bem? Tá, então é bem simples. Olha. Essa aqui, segunda. F de x igual a 3x mais a raiz quadrada de x. Então, quem é a derivada dela? A derivada da 3x é 3, certo? Quem é a derivada de raiz de x que a gente fez na aula passada? 1 sobre 2 raiz de x. Tudo bem? Se você quiser, observação. Ah, professor, eu não vou decorar a derivada da raiz de x. Não tem problema, não precisa decorar. É só reescrever raiz de x, quero derivar isso. Então você reescreve raiz de x como x a meio. E usa a regra
da potência. Derivada da potência. O meio cai. E aí você subtrai uma unidade do expoente, não é assim? Tá bom? Então vai ficar meio vezes x elevado a menos meio. Inverte. 1 sobre 2 vezes x elevado a meio. E aí x elevado a meio é raiz de x. Então 1 sobre 2 raiz de x. Pronto. Tá bom? Alguma dúvida? Diga. Uma função tipo seno de x, raiz de seno de x. Assim? Tipo, raiz quadrada de seno de x. Aí a gente vai precisar da regra da cadeia, que a gente vai falar daqui a pouco. Porque aqui eu já tenho uma composição de funções. Eu estou compondo a raiz de x com a seno de x. Mesma coisa. Raiz quadrada de x ao quadrado. Também estou compondo a raiz de x com a x ao quadrado. Aí você pode até pensar, professor, é só cancelar a raiz com... Mas na verdade a raiz de x ao quadrado é módulo de x, né? Porque depende do valor de x. Né? Se o x for positivo é só cancelar e dá x mesmo. Agora se x for negativo é menos x, então tem que ter cuidado. Tá? Mas também é uma composição. Mas aí para a composição, para derivar funções que são composições de outras funções, aí a gente precisa da regra da cadeia. Tá? Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Tá bom? Tudo bem? Então é muito bonito, né? Ficar derivando essas coisas. Aí você não tem nada a fazer na tua carta, tu abre o Stuart, o Guidorize e vai derivar. Vai ficar o dia todo derivando essas coisas. E aí a gente se diverte, brinca e aprende. Né? Olha a outra. Terceira. F de x igual a 5x à quarta mais bx ao cubo mais cx ao quadrado mais d, onde b, c e d são constantes. Tá? Então isso aqui vai ficar como? Derivada disso aqui vai ser... O 5 continua aqui, né? Derivada de 4x... de x à quarta, 4x à terceira mais b continua aqui, é constante. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, certo? Mais o c continua aqui, derivada de x ao quadrado, 2x. E o d, derivada dele é zero, que é constante. Tá bom? Então, só arrumando... Isso aqui vai dar 20x ao cubo, mais 3bx ao quadrado, mais 2cx. Pronto. Essa é a derivada dessa função. Tá claro, gente, isso? Para todos? Tá. Agora eu tenho a seguinte função. X ao quadrado mais 3x vezes o seno de x. Agora, tem que ter cuidado. Porque agora eu tenho uma função vezes outra função. E eu já sei que a derivada do produto não é o produto das derivadas. Tudo bem? Então, como é que a gente faz? Isso aqui, a derivada dessa função vai ser... Como que é mesmo? A derivada da primeira... Então, vamos fazer devagar, né? Eu vou colocar aqui, ó, só a simbologia. Derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira
vezes a derivada da segunda. Tudo bem? Agora eu vou derivar cada uma. Então, isso aqui vai ficar derivada da primeira. Aí, para eu derivar a primeira, eu uso a regra da soma. Normal. Derivada de x ao quadrado, 2x. E derivada de 3x, 3. Não esquece do parêntese. Tá? Vezes seno de x. Deixa aqui. Mais a primeira, normal, deixa aqui. Vezes derivada do seno, cosseno. Tá bom? Pronto. A gente já pode parar aqui. Não tem muito o que fazer mais. Já está bem agrupado, bem arrumadinho. Tudo bem? Belezinha? É difícil isso? É ou não? Muito fácil, né? Muito fácil. E essa outra? F de x, 5x sobre x ao quadrado mais 1. Aí agora eu já tenho um quociente. Essa aqui vai ser a F e essa vai ser a G. E eu já sei que a derivada do quociente não é o quociente das derivadas. Tá? Então vamos lá. Essa função aqui vai ser regra do quociente. Aí vamos relembrar aqui, ó. Deriva a primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes derivada da segunda sobre o quadrado da segunda. Então vai ficar assim. Vamos fazer devagar. Derivada da primeira vezes a segunda, não esquece do parêntese. Se você colocar só assim, tu vais errar. Porque isso aqui não é derivada de 5x vezes tudo isso. Isso aqui é derivada de 5x vezes x ao quadrado apenas. Então o parêntese é essencial, tá? Menos a primeira vezes a derivada da g sobre o quadrado da g. X quadrado mais 1 ao quadrado. Tudo isso que é a g, tudo isso ao quadrado. Tudo bem? Tá? Então, isso aqui é derivada. Derivada vai ser, derivada de 5x é 5 vezes x ao quadrado mais 1. Tá bom? Menos 5x vezes, não vai multiplicar ainda, primeiro deriva. Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de 1 é 0, então fica só 2x. Sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá bom? Então, derivada, agora dá para arrumar, né? Quando der para ir arrumando a função, você vai arrumando, não vai deixar de qualquer jeito. Aqui, ó, 5x ao quadrado mais 5x, mais 5 menos 10x ao quadrado, né? 5 vezes 2, 10, x com x quadrado. Tudo isso sobre x quadrado mais 1 ao quadrado. E aí, para fechar, vou operar aqui os semelhantes. Vai ficar 5 menos 5x quadrado menos 10x quadrado dá menos 5x quadrado sobre x quadrado mais 1 ao quadrado. Pronto. Ok? Então essa daí é a derivada dessa função. Belezinha? Dúvidas? Perguntas? Próxima. Vamos aumentar o nosso leque de derivadas elementares.
agora nós já conseguiremos calcular, encontrar a derivada da tangente. Certo? Que eu ainda não tinha falado da tangente, tinha falado só do seno e do cosseno. Para a gente encontrar a derivada da tangente, uma das maneiras é a gente verificar, é a gente utilizar as regras de derivação. 6. Então, se eu tenho f de x igual a tangente de x, o que vocês acham? O que a gente pode fazer aí para encontrar a derivada dela? Perfeito. Eu vou reescrever a tangente como seno sobre cosseno. E aí, como eu quero derivar a tangente, basta derivar o quociente, seno por cosseno. E agora eu já sei as derivadas do seno e do cosseno e já sei a derivada do quociente. Então, já posso derivar a tangente. Tá? Então, f' de x, que é a derivada da tangente de x, vai ser a derivada desse quociente. Aí eu uso a regra do quociente, tá? Deriva de cima, multiplica pela de baixo e subtrai da de cima multiplicada pela derivada da de baixo. Tudo sobre o quadrado da de baixo. Tudo bem? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Derivada do seno. Derivada do seno? Cosseno. Então fica cosseno de x vezes cosseno de x. Menos seno de x vezes derivada do cosseno menos seno, cuidado. Menos seno sobre derivada do cosseno. Desculpa, eu coloquei o quadrado, né? Quadrado do cosseno. Posso deixar o quadrado aqui, assim, em cima do cosseno. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado. Menos e menos, mais. Seno vezes seno dá seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Tudo bem? Dá para fazer mais alguma coisa? Dá, né? Porque quanto que é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado? É 1 pela relação fundamental, né? Então isso aqui vai ser 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Bom, mas o que é 1 sobre cosseno? Secante. Então isso aqui é secante ao quadrado de x. Pronto. Então a gente acabou de verificar que a derivada da tangente é secante ao quadrado. A gente usa muito isso aí, tá? Tem que lembrar. E se não lembrar, já sabe como achar. O bom da matemática é isso, que tu pode até não lembrar de uma coisa, mas se tu sabe como achar, aí tu acha. E pronto. Sempre que tu precisar, tu acha. Só que aí vai ter uma hora que tu vai ficar achando tanto esse negócio, vai usar tanto esse troço aí, que tu acaba decorando. É assim que funciona. Entendeu? Mas tem muitas coisas que a gente não decora. Eu mesmo tenho um monte de coisa que eu esqueço. Aí às vezes eu não lembro como acha também, né? Aí tá lascado, né? Aí fica difícil. Essa aqui. F de x igual a 3x ao quadrado mais raiz de x sobre x. 2 raiz de x. Obrigado. Ó, essa daí é uma função que, quando tu bate o olho nela, dá logo vontade de usar a regra do quociente. Mas, às vezes, você pode mexer um pouquinho na função antes de derivar ela. Às vezes, nem sempre é bom você ir aplicando logo as regras. Né? Por que eu estou falando isso? Porque essa função eu posso reescrever assim, ó. Isso aqui é 3x ao quadrado sobre x, mais 2x a meio sobre x. Concorda com isso?
Eu só dividi o x para os dois fatores, posso fazer isso, e reescrevi a raiz de x como x elevado a meio. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó, f de x vai ser 3x ao quadrado sobre x é 3x. Eu cancelo um x de cima com um x de baixo. Mais 2x a meio sobre x é 2x a menos meio. Né? Porque meio menos 1, divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. Meio menos 1 dá menos meio. E agora não é muito mais fácil derivar isso? Isso aí aqui eu derivo pela regra da potência e somando as derivadas. E acabou. Tá? Então isso aqui vai ficar, a derivada disso vai ser 3 mais 2 vezes menos meio vezes x elevado a menos meio menos 1. Tudo bem? Estou usando a regra da potência, tá claro para todos? Tá bom? Então essa derivada vai ser 3 menos e mais menos. Esse 2 com esse 2 eu cancelo. Vai ficar x elevado a menos 3 sobre 2. Aí, se você quiser, você pode até logo deixar assim. Pronto. Tá bom? Aqui é x. Alguma dúvida? Se você quiser, você pode inverter aqui e transformar para raiz quadrada de x ao cubo também, não tem problema. Beleza? Então observe que deu muito menos trabalho. Porque se você fosse... Se bem que essa daqui não dá tanto trabalho assim usando a regra do quociente. Mas dá um pouquinho mais do que a gente fez. Tá? Alguma dúvida? Não? Bom, outro exemplo. Considere a seguinte função: x igual a t ao quadrado vezes o seno de t. Na letra A, eu quero determinar dx dt. Na letra B, eu quero determinar dx dt em t igual a π. Não sei, professor. Eu sei quando é y igual a alguma coisa envolvendo... Agora, x envolvendo t, aí eu já não sei. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Isso aqui é como se fosse f de x igual a x ao quadrado vezes o seno de x. Só que ele só trocou os parâmetros, as variáveis. Tudo bem? Então ele escreveu x igual a t quadrado seno t. E o que é dx dt? É a derivada. Derivada de x, da função x em relação a t. Tá bom? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Bom, para derivar essa expressão, o que eu tenho que fazer? Regra do produto. Tá? É um produto de funções. Então, posso fazer direto? Derivada da primeira dá quanto? 2t vezes a segunda. Tudo bem? Mais a primeira vezes a derivada da segunda, que é cosseno t. Pronto. Tudo bem? Só fiz direto. Derivada da primeira, a 2t, vezes a segunda, seno t, mais a primeira, t ao quadrado, vezes a derivada do seno, que é a segunda, cosseno t. Tá? E aqui na letra B, o que ele está querendo? Ele está querendo agora o valor da derivada quando t é π. Então é só substituir aqui o t por π. Tá? Então vai ficar 2π seno π mais π ao quadrado cosseno π. Bom, quanto que é o seno de π? Isso é muito comum isso. Cara,
O cara já sabe que é derivada, mas pergunta quanto é o seno de zero, ele não lembra. Seno de π, zero. Então isso aqui dá zero. Cosseno de π? É menos 1, gente, tá? Então isso aqui dá menos π ao quadrado, tá? Tem que lembrar, não vai esquecer. Ah, meu Deus. Vou fazer mais. Vou fazer só um, não vou fazer tudo não. Daqui. Vou fazer só mais um, porque ainda tem a regra da cadeia. A regra da cadeia é a parte mais importante da aula de hoje, tá? Portanto, sugiro que vocês não saiam cedo. Aqui eu quero mostrar essas derivadas, tá? Derivada da secante, derivada da cotangente, a derivada da cossecante. Bom, eu não vou fazer essa daí, porque essa daí é muito simples, tá? Porque secante é o quê? Como é que eu posso reescrever a secante? Não 1 sobre cosseno? Então tu reescreve ela como 1 sobre cosseno e usa a regra do quociente. Pronto. Tudo bem? Tá claro ou vocês querem que eu faça essa? Tá claro? Não? Tu escreves assim, ó. Tu escreve a secante como 1 sobre... Secante de x é 1 sobre cosseno de x, certo? Então, a derivada da secante é a derivada de 1 sobre cosseno. Tá? Aí usa a regra do quociente. Como é a regra do quociente? É a derivada da primeira vezes a segunda. Só que a derivada da primeira é zero. Então, nem me bato. Derivada da primeira é zero vezes a segunda. Menos a primeira vezes a derivada da segunda. Derivada do cosseno é menos seno. Sobre o quadrado da segunda, que é cosseno ao quadrado. Tá? E menos com menos dá mais. Então vai ficar seno de x. Aí aqui de maneira esperta eu vou escrever assim, ó. Como eu tenho um cosseno ao quadrado, eu vou deixar um cosseno aqui. E o outro cosseno eu vou deixar livre aqui, ó. E isso aqui é o quê? Tangente. E isso aqui é o quê? Secante. Pronto, já fiz. Tá? Então a derivada da secante é secante vezes tangente. Tá bom? Bota lá pra gente, por favor. Tá lá, ó. Derivada da secante é secante vezes tangente. A derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. E a derivada da cossecante é menos cossecante vezes tangente. Tem que lembrar isso aí. Se não lembrar, na hora que tu precisar, tu escreve. Porque a cotangente é o quê? Cosseno sobre seno, né? Cotangente é cosseno sobre seno. Usa a regra do quociente. Por isso que com a regra do quociente, a regra de derivação, o resto fica tranquilo. Porque a gente já definiu essas funções assim, né? Diga, filha. Não, se em alguma questão tu precisar desse resultado, é só colocar. A menos que a questão seja mostrar esse resultado, né? Aí não, mostre que a derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Aí tu tem que mostrar. Tá bom? Mas, em geral, a gente vai fazer coisas mais legais que isso. Então, só usar o resultado. Tá? A cossecante é o quê? É 1 sobre seno. Aí, regra do quociente também, acabou. Tudo bem, gente? Está claro para todo mundo? Tá? A gente tem que lembrar isso aí, tá? Olha só, olha esse exemplo aqui. Esse exemplo, ele puxa a regra da cadeia, tá? Bom, seja y igual a u ao quadrado, onde u é uma função de x derivável. Tá? Então presta bem atenção nisso aí.
y é igual a u ao quadrado e u é uma função de x. Eu quero verificar que dy dx é igual a 2u du dx. Vou tentar entender o que ele está dizendo aqui, tá? Eu quero verificar isso aqui. Eu tenho uma função y, é função da variável u. Só que essa u, ela é função de uma outra variável, variável x. Então, na verdade, aqui, eu tenho o que aqui? Uma composição de funções, melhor dizendo. Tudo bem? Porque a y depende da u e a u depende da x. Então, na verdade, a y, ela também depende da x quando eu faço a composição. Tudo bem? Eu quero mostrar que se eu quiser derivar y em função de x, não é de u, é de x, eu faço 2u vezes a derivada de u em relação a x. Olha só, prestem minha atenção. Como é que a gente vai verificar isso? Você concorda que, como y é u ao quadrado, isso aqui nada mais é que a derivada de u ao quadrado em relação a x. Concorda? Tudo bem até aí? Só que u ao quadrado, você concorda que é u vezes u em relação a x? Tá bom? Agora, eu estou querendo derivar um produto. Como é que eu faço? Deriva a primeira vezes a segunda. Então vamos lá. Derivada da primeira vezes a segunda. Vou colocar ela aqui na frente. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Concorda? Mas isso aqui não é igual a isso? Então isso mais isso dá 2 disso. Tá? Então isso aqui vai dar 2u du dx. Pronto. Acabei de verificar isso. Então quando você tem uma função, uma composição de duas funções com essa característica e você quer derivar ela em relação à variável x, você pode simplesmente substituir aqui. 2x du dx. Tá bom? Um exemplo que trata disso. Olha só, para vocês entenderem melhor. Considere essa função aí, ó, f de x igual a x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Eu quero encontrar a derivada dela. Preste atenção. Considerem que isso aqui é a função u. Se isso aqui for a função u, isso aqui é u ao quadrado, concorda? Deu para enxergar agora a composição das duas funções? Eu tenho a u, que é essa de dentro, que é função de x, e tenho essa f, que no caso é y, como sendo a u ao quadrado. Acabei de verificar no exemplo anterior que se eu quero derivar essa função, isso aqui eu faço 2u du dx. Aqui, ó. Tudo bem? Então isso aqui vai ser o seguinte, ó. 2, quem é a u mesmo? X ao quadrado mais 3x vezes, isso aqui é quem? A derivada da u em função de x. Quem é a derivada dessa em relação a x? 2x mais 3. Pronto. Então, essa aqui é a derivada dessa função. X quadrado mais 3x ao quadrado. É 2x ao quadrado mais 3x vezes 2x mais 3. Ficou claro? O que a gente está fazendo, na verdade, essencialmente é a aplicação da regra da cadeia. A regra da cadeia é uma regra que me permite derivar composições de funções. Tá? Em geral, a regra da cadeia nos diz o seguinte.
Imagina que você tem uma composição de duas funções. F com a G. E você quer derivar essa composição. Como é que você vai fazer? Presta atenção. Você vai derivar essa função mais de fora, aplicada na G, ou melhor, a G aplicada nela, e depois você vai multiplicar isso pela derivada da função de dentro, que no caso é a G. Pronto, essa é a regra da cadeia. Diga, filho. Nós vamos chegar lá, vamos com calma. Ainda estamos na de duas, tá bom? Então, eu estou compondo duas funções. Como é que eu vou fazer? Quero derivada delas. Eu derivo a mais externa com a G aplicada nela e multiplico pela derivada da G. Exatamente o que eu estou fazendo. Olha só. Quanto é a derivada de alguma coisa ao quadrado? Derivada de x ao quadrado é quanto? 2x. Quanto é a derivada de alguma coisa ao quadrado? 2 vezes alguma coisa. Tudo bem? Está aqui, ó. 2 vezes alguma coisa. Está aqui, ó. Vezes a derivada da de dentro. Quem é que está dentro? Não é x quadrado mais 3x? Quanto é a derivada dela? Está aqui, ó. O que a gente fez foi a regra da cadeia, que a gente usou. Tudo bem? Então, a gente deriva a mais externa, digamos assim, entre aspas, tá? Aplicada, com a função de dentro aplicada nela e multiplica pela derivada da função de dentro. Isso na notação de Leibniz, a gente pode escrever assim, ó. Aqui, ó. Bota lá pra gente. Ó, a gente pode escrever assim, se bem que aqui eu troquei G com Y, né? Aqui eu coloquei F composta com a G e ali eu coloquei G composta com a F, mas é essencialmente a mesma coisa, tá? Então, essa última linha é na notação de Leibniz. dg dx é dg dy vezes dy dx. É como se aquele dy eu pudesse cancelar, entre aspas, em cima e embaixo, ali, tá bom? Posso fazer isso também, na notação de Leibniz. Essencialmente a mesma coisa. E esse é o teorema que é, na verdade, a regra da cadeia. É um teorema. Tá? Eu não vou demonstrar porque precisaria de conhecimentos um pouquinho mais avançados, tá? Para a gente poder demonstrar esse teorema. Então, considere duas funções g de y e y igual a f de x, deriváveis com a imagem da f contida no domínio da g, para eu poder fazer a composição. Então, a derivada da composição G com a F é aquela que eu acabei de falar, tá? Você deriva a mais externa aplicada na F e multiplica pela derivada da de dentro. Tá bom? Com isso a gente consegue derivar muitas funções, tá? Por exemplo, tem a função f de x igual a x ao cubo menos o seno de x sobre 3. Como é que fica a derivada dessa? Vamos lá, presta atenção. Derivada de x ao cubo, 3x quadrado, menos. Consegue perceber a composição de funções aqui? Sim ou não? Sim, né? Quem é a composição de quais funções? É a seno de x com a x sobre 3. Eu estou pegando a x sobre 3 e colocando na seno de x. Tudo bem? Então, pela regra da cadeia, o que eu faço? Eu derivo a mais externa, que é a seno de x, aplicada em x sobre 3. Então, vai ficar derivada do seno cosseno de x sobre 3. E aí eu multiplico pela de dentro, que é o x sobre 3. Derivada de x sobre 3 é 1/3. Pronto.
Então, essa é a derivada dessa função. Tá bom? Derivo essa, esquece essa parte. Derivo essa aplicada no x sobre 3 e depois derivo a de dentro, que é 1/3. Tá bom? Essa aqui, ó. F de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Então fica, derivada da f vai ser igual a quanto? Consegue ver a composição de novo? É importante que vocês consigam ver, pelo menos nesse início, consigam ver a composição. Quais são as funções que eu estou compondo aqui? Raiz e x quadrado mais 1. Tudo bem? Quem é que está por fora, digamos assim? A raiz. E está dentro é x quadrado mais 1. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu já sei a derivada da raiz de x, né? Quanto que é a derivada da raiz de x? 1 sobre 2x. Né? Então aqui vai ficar 1 sobre 2 raiz de x quadrado mais 1, aplicada na g. Tudo bem? Derivada de raiz de alguma coisa é 1 sobre 2 raiz dessa coisa. Certo? Então, derivada de raiz de x quadrado mais 1 é 1 sobre 2 raiz de x quadrado mais 1, só que, pela regra da cadeia, multiplico. Multiplico pelo quê? Pela derivada da x quadrado mais 1, que é 2x. Tá claro? Tá? Aí aqui eu posso simplificar. Então a derivada dessa vai ser x vezes 1 dá x, sobre raiz de x quadrado mais 1. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Tá? Isso é muito bonito, né? Essa regra da cadeia é muito bonita. E ela vai te permitir encontrar a derivada de uma ruma de funções, tá? Agora, a gente tem que prestar bastante atenção para a ordem da composição, tá? Porque, olha só, esses itens B e D, as funções que estão sendo compostas, essencialmente são as mesmas. Só que em ordens diferentes. Quais são as funções que eu estou compondo? A seno de x com a x ao quadrado. Tá claro? Nos dois casos. Agora, essa aqui, eu estou aplicando quem em quem? Estou aplicando a x ao quadrado no seno de x. E essa aqui? Eu estou aplicando o seno de x na x ao quadrado. Tá claro? Se ficar difícil enxergar assim, você pode pensar assim, ó. Seno de x ao quadrado. Você pode enxergar assim, agora fica mais claro. Tudo bem? Então aqui, quem está mais por fora é a seno. Então como é que vai ficar a regra da cadeia? A derivada dela vai ficar assim, ó. Vai ser a derivada, vou fazer devagar essa. Vai ser a derivada do seno aplicado em x ao quadrado vezes a derivada de x ao quadrado, pela regra da cadeia. Tudo bem? Derivada a mais de fora aplicada na que está compondo, vezes a derivada lá de dentro. Tá? Então isso aqui vai ficar, derivada do seno é cosseno com x ao quadrado aplicado, e a derivada de x ao quadrado é 2x. Pronto. Então essa daí é a derivada dessa primeira função. Tá bom? Agora essa aqui, como é que vai ficar?
a que está dentro é a seno, a que está mais fora é x ao quadrado. Então vai ficar a derivada, vai ficar assim, ó, a derivada do seno de x ao quadrado vezes a derivada do seno. Pela regra da cadeia. A mais de fora, que é a x ao quadrado, aplicada na de dentro, que é o seno, vezes a derivada do seno. Tá? Então vai ficar. Quanto é a derivada de alguma coisa ao quadrado? 2 vezes essa coisa. No caso, 2 seno x. Vezes a derivada da de dentro, que é a derivada do seno, é cosseno. Então, 2 seno x cosseno x. Essa é essa derivada. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, e nem dá, porque você tem uma soma. Se fosse um produto, aí dá para tirar a raiz, tá? Essa aqui. X menos 1, x ao cubo menos 1 elevado a 100. Vamos ver se vocês entenderam mesmo a regra da cadeia. Me dá aí a resposta final disso aí logo. X ao cubo menos 1 elevado a 100. Peraí. Fala lá, 100, entre parênteses, menos 1, vezes 3x ao quadrado. Só isso? Elevado a 99. Vou explicar. Por quê? Derivada... Quem é que tá compondo aqui? Eu estou compondo a x elevado a 100 com a x ao cubo menos 1. Concorda? Quem está mais por fora, entre aspas, é a x elevado a 100. Então, derivada de x elevado a 100 é 100x elevado a 99. Só que eu não boto x, eu boto a função que eu estou aplicando. Vezes a derivada da de dentro, que está fazendo a composição. Derivada de x ao cubo menos 1, que é 3x ao quadrado. Pronto. Tá claro para todos? Alguém não entendeu? Se não entendeu, a hora é agora. Tá? Então tá claro, né? Então se está claro é porque todo mundo já entendeu a regra da cadeia. Essa aí. F de x igual a 1 sobre a raiz cúbica de x ao quadrado mais x mais 1. E essa aí? Aí essa aí, tu pode primeiro mexer nela, antes de derivar. Tá? Vamos mexer um pouquinho nela. Vamos escrever ela, reescrever ela da seguinte forma. Isso aqui é 1 sobre x quadrado mais x mais 1 é elevado a quanto? 1/3. Tudo bem até aí? Aí vou mexer mais um pouquinho. Isso aqui é f de x igual a x quadrado mais x mais 1 é elevado a quanto? Menos 1/3. Muito bem. Inverti, troquei o sinal dos expoentes. Beleza? Alguma dúvida? Agora eu vou derivar.
Porque agora está bem clara a composição. Né? Aqui estava claro, mas ainda não estava tão claro assim. Né? Aqui já está tão claro que está transparente. Né? Qual é a composição aqui? X elevado a menos 1/3 com x quadrado mais x mais 1. Vocês conseguem perceber agora a importância daquelas 4 primeiras aulas que nós tivemos no nosso curso? Porque esse negócio de composição, soma, não sei mais o que, parará, pererê, isso tudo a gente viu lá no início. Né? Por isso que essa parte básica da matemática que vocês veem lá no ensino básico, ela é essencial, né? Essencial. Então, tá. Então, qual que vai ser a derivada aqui? Então, primeiro usa a regra da potência, sim ou não? Derivada de alguma coisa elevada a menos 1/3. Menos 1/3 cai, vezes essa coisa elevada a menos 1/3 menos 1. Não é assim? Né? Então, x quadrado mais x mais 1 elevado a menos 1/3 menos 1. Paro aí? Não. Aí vezes, pela regra da cadeia, vezes a derivada da função de dentro, que é mais 1. Tudo bem? Aí agora é só arrumar um pouquinho, né? Derivada vai ser menos 1/3 vezes x ao quadrado mais x mais 1 elevado a menos 4/3 vezes 2x mais 1. E aí acabou. Belezinha? Tudo tranquilo? Tudo sussa? Então, olha que bacana, né? Yes. F de x igual x menos 2x mais 1 elevado a 9. Consegue ver a composição? Estou compondo quem aí com quem? X elevado a 9 com x menos 2 sobre 2x mais 1. Tá claro para todos? Tá? Então, a derivada vai ser derivada dessa elevada a 9. 9 vezes ela elevado a 8. Vezes a derivada lá de dentro. Aí aqui, quando eu for derivar de dentro, eu tenho que usar o quê? A regra do quociente. Tá bom? Então agora eu vou usar a regra do quociente para derivar a função de dentro. E eu vou fazer direto, porque vocês já sabem. Tá? Como é a regra do quociente? Deriva a primeira, derivada da primeira dá quanto? 1 vezes a segunda. Então vai ficar só a segunda. Mais ou menos? Menos a primeira, que é x menos 2, vezes a derivada da segunda, que dá quanto? 2. Tudo isso sobre 2x mais 1 ao quadrado. O quadrado dá de baixo. Tá claro? Alguma dúvida? Não? Então, derivada vai ficar 9 x menos 2 sobre 2x mais 1 elevado a 8 vezes. Aqui, pessoal, vai ficar assim, ó.
Vai ficar 2x mais 1, menos 2x, menos com menos mais 4. Concorda? E aí esse 2x com esse menos 2x aqui eu cancelo. Então vai ficar só 5. Que multiplicado por 9 dá 45. Tá claro? Posso fazer isso? Tá. E aqui vai ficar 1 sobre 2x mais 1 ao quadrado. Se eu quiser, eu posso até fazer assim, ó, para ficar mais agrupadinho, mais bonitinho. 45 vezes x menos 2 à oitava sobre 2x mais 1 à décima. X menos 2 à oitava, deixei aqui. E o 2x mais 1 à oitava vezes 2x mais 1 ao quadrado dá 2x mais 1 à décima. Tá bom? Alguma dúvida? Difícil? É? É não. Mas ficou claro? Você não entendeu alguma coisa? Se não tiver entendido, pergunta. Tá claro? Tá. Podem perguntar, gente. Não se acane, não. Não vão levar dúvida para casa, tá? Deixa eu ver aqui o que falta mais. A aula que vem a gente vai ver derivação implícita e derivação de função inversa, tá? A aula que vem é legal. São mais ferramentas para a gente poder calcular mais derivadas, tá? Deixa eu ver se eu faço... vamos fazer essa última, tá? Tá. Eu acho que foi o rapaz lá atrás, ele tinha perguntado, cadê ele? Ah, você tinha perguntado sobre composição de 3, né? Tá aí um exemplo, ó. Tá? Vamos compor essa daí, que tem 3. É a mesma coisa, só usar a regra da cadeia. Seno do cosseno da tangente. Quero derivar isso. Tá bem claro já quem são as composições, né? Estou compondo o seno com a função cosseno composta com a tangente. Então eu tenho 3 composições, tá? 2 composições. Então a derivada aqui vai ser o quê? Vamos lá, vamos com calma, vamos usar a regra da cadeia. Como é que fica? Considere que isso aqui é uma função. Como é que fica a regra da cadeia? Fica derivada do seno aplicado nessa função vezes a derivada dessa função. Não é assim? Tá, então vou escrever isso aqui, ó. Derivada do seno aplicada no cosseno composto com a tangente vezes o quê? A derivada do cosseno composto com a tangente. Tá claro para todos? Tá. Então isso aqui vai ficar assim. Vamos lá. Quem é a derivada do seno? Então vai ficar cosseno do cosseno da tangente. Tudo bem até aí? Vezes. Agora eu vou derivar essa outra composição. E aqui eu tenho que usar novamente a regra da cadeia. Beleza? Então vamos lá. Quem é a derivada do cosseno composto com alguma outra coisa? É a derivada do cosseno com essa coisa aplicada vezes a derivada da de dentro, que é a derivada da tangente. Tá claro? Então, vai ficar cosseno do cosseno da tangente vezes, quem é a derivada do cosseno? Menos seno. Então, menos o seno
da tangente vezes a derivada da tangente, que é quanto? Secante ao quadrado. Muito bem. A gente falou ainda há pouco, tá? Secante ao quadrado. Então isso aqui vai ficar, só para ajeitar, esse menos eu vou passar para cá. Secante ao quadrado de x vezes seno da tangente de x vezes o cosseno do cosseno da tangente de x. Pronto, então essa é a derivada dessa função. Então a gente teve que usar aí duas regras da cadeia. Tudo bem? Dúvidas? Não? Deixa eu fazer um exercício aqui que não está aí no slide. Deixa eu fazer algo de regra da cadeia e reta tangente. Né? Vai que aparece alguma coisa na tua prova, né? Oi. O quê? 4. Cada questão tem uns 5 itens. Tô brincando. Diga. Ah, do 45? É porque aqui 2x mais 1 menos 2x menos com menos mais 2 vezes 2, 4. Aí cancelei 2x com 2x, então aqui vai ficar 5 só. E 5 vezes 9, 45. Tá bom? Pode perguntar. O 2x mais 1 aqui, ele também está elevado a 8. Esse está elevado a oitava e esse de baixo também. Aí o que eu fiz? Eu separei, então deixei o de cima elevado a oitava, e o de baixo, que está elevado a oitava, eu multipliquei por esse, que está ao quadrado. São iguais. Né? Aí produto de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. A 8 mais 2 dá 10. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Podem perguntar. Exemplo. Encontre a equação da reta tangente ao gráfico de f de x igual a log natural do seno de x mais o cosseno de x em x igual a 0. Pronto, essa aí. Esse exemplo. Eu quero a equação da reta tangente ao gráfico dessa função em x igual a 0. É a mesma coisa que a gente já sabe. Como é que eu calculo a equação de uma reta tangente em um certo ponto? P. Y menos f de P igual a derivada da função no ponto P vezes x menos P. Não é assim? A equação da reta tangente? Então aqui a única coisa que vai mudar, entre aspas, é que agora eu tenho uma função que é dada pela composição de duas funções. Então, quando eu for derivar aqui, eu tenho que usar a regra da cadeia, simplesmente. Tá bom? Então, no caso, o ponto P é esse x igual a 0, tá? O P é x igual a 0. Então, P é igual a 0. Bom, então, esse P eu já tenho, que é 0. F de P é só calcular o valor de f quando x é 0, né? Vamos calcular logo isso. F de 0 é igual ao log natural do seno de 0 mais o cosseno de 0. Tudo bem? Então isso aqui vai ser o log natural. Quanto é o seno de 0?
Hã? Zero, né? O seno de zero é zero e o cosseno de zero é 1. Então fica o log natural de 1 e dá zero. Tudo bem? Tá? Então f de zero eu já tenho. P igual a zero eu já tenho. Falta só a derivada agora. Deriva. Derivada dessa função. Quem é mesmo a derivada do log natural de x? Olha, tem que lembrar. Hã? E? Não, que E? Tem nada. Derivada de log natural de x. 1 sobre x. Tá? 1 sobre x. Não vou esquecer, gente. Vou colocar um log na tua prova. Só para te ver se tu lembra disso na hora. Então vai ser 1 sobre x, não é? Só que não é x. É seno x cosseno x. Então fica 1 sobre seno x mais cosseno x. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Não, filha? O que você não entendeu? Desde o início, né? Tô brincando. Tá. Log natural de x. A derivada do log natural de x é 1 sobre x. Isso aqui a gente tem que lembrar. E a derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x. Essas duas são essenciais, junto com todas as outras, né? Mas é porque essas, gente, são as elementares. São as mais fáceis. A partir delas, a gente encontra as outras. Então, você tem que lembrar elas. É obrigado. Para que você faça as outras. Tá bom? Então, vamos lá. Então, tá claro? Tá? Então, vou apagar aqui. Derivada do log natural de x é 1 sobre x. Isso aqui é como se fosse o x. Ó. Considere que isso aqui é o x. Tá? Então, a derivada do log natural de x, que na verdade não é x, é seno x cosseno x, é 1 sobre x, que é seno x cosseno x. Tudo bem até aí? Agora, eu paro aí? Não, vezes a derivada da de dentro, pela regra da cadeia. Tá? Então, vezes a derivada do seno, que é cosseno, mais a derivada do cosseno, que é menos seno. Pronto. Então, essa daqui é a derivada dessa função. Beleza? Recapitulando. Derivada do log natural de alguma coisa é 1 sobre essa coisa. Vezes a derivada da coisa, pela regra da cadeia. Derivada do seno é cosseno. E derivada do cosseno é menos seno. Tudo bem? Agora eu vou calcular a derivada, o valor da derivada no P igual a zero. Então vai ficar 1 sobre seno de zero mais cosseno de zero, vezes cosseno de zero menos seno de zero. Certo? Como seno de zero é zero e cosseno de zero é 1, isso aqui dá 1 sobre 1, que dá 1. Tudo bem? Isso aqui dá 1. Alguma dúvida? Não? Então, olha só. Eu já tenho P, que é 0. Já tenho F de P, que é 0 também. E tenho F' de P, que é 1. Então, quanto é que vai ficar a equação dessa reta tangente? Vou fazer bem aqui no cantinho, ó. Só para eu não ter que ir para o outro quadro. Deixar o exercício todo aqui. Então, vai ficar y menos 0 igual a 1 vezes x menos 0. Estou só substituindo os valores. Tudo bem? Então, fica y igual a x. Pronto. Essa é a equação da reta tangente ao gráfico da função log natural de e elevado a x. Deixa eu ver se eu abro aqui o GeoGebra. Olha só, log natural do seno de x mais cosseno de x. Aqui, o gráfico é esse. Vou pedir para ele colocar aqui o ponto 0 e f de 0.
que é o ponto 0 e 0. E aí você vem bem aqui e pede para ele determinar a tangente que passa por esse ponto nessa curva. Tá bem aqui, ó, a equação. Y igual a x. Tá? Então, nossas continhas estão corretas. E observem que, apesar de ser reta tangente ao gráfico nesse ponto, essa reta toca em mais pontos no gráfico da função. Ela vai tocar em infinitos pontos no gráfico dessa função. Certo? Está errado? Não, porque o conceito de reta tangente é um conceito local. Próximo do ponto é o que me interessa. Perto desse ponto, ela só toca nesse ponto. O gráfico da função. Tá bom? Tá claro, gente? Alguma dúvida? Olha esse exemplo aqui. Eu quero olhar... Vou terminar com esse exemplo. Quero olhar a letra B. Tá? Vocês podem tentar fazer a letra A, mas eu quero fazer a letra B. Tá? Encontre os pontos sobre a curva y igual a x à quarta menos 6x² mais 4, onde a reta tangente é horizontal. É f de x igual a x à quarta. Deixa eu escrever com outra cor. X à quarta menos 6x ao quadrado mais 4. Tá? Eu quero os pontos onde a reta tangente ao gráfico dessa função é horizontal. Tá? Bom, vamos pensar, né? Como é que eu vou achar os pontos onde a reta tangente ao gráfico dessa função é horizontal? Quando? O valor do quê? Não, mas está indo no caminho certo. A derivada. Né? Quando a derivada é zero. Porque se a reta é horizontal, o coeficiente angular dela é quanto? É zero. E o coeficiente angular é o quê? É a derivada. Então basta eu procurar os pontos onde a derivada dessa função é nula, é zero. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu derivo a função, e essa aqui é bem facinha, né? 4x ao cubo menos 12x. Tudo bem? E igual a zero. A reta tangente sempre vai ser horizontal nos pontos em que a derivada se anula. Tá bom? Aí eu tenho só que resolver essa equação. Como é que eu resolvo essa equação? Resolver equações desse tipo são coisas que vocês já sabem, né? Divisão de polinômios? Mas pelo quê? Por qual polinômio? Né? Porque você precisa de um outro polinômio para dividir. É bem mais simples, gente. Isso, pronto. Põe o x em evidência. 4x ao quadrado menos 12. Igual a zero. Então, se esse produto é zero, significa que esse é zero ou esse é zero. Daí eu já tiro uma raiz, x igual a zero. Tá? E aí eu vou procurar outra. 4x² menos 12 é igual a zero. Portanto, se eu simplificar tudo aqui por 4, vou ficar com x² menos 3 igual a zero. Tudo bem? Daí x ao quadrado é igual a 3. E daí x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3. Pronto.
Então, desses pontos aqui, 0 e mais ou menos raiz de 3, a reta tangente é horizontal. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu pegar a função. X à quarta menos 6x ao quadrado mais 4. Tá? Aí eu vou pegar, deixa eu só pedir para ele mais um aqui para ajustar. Olha, aqui no x igual a 0, já estou vendo uma reta horizontal, certo? E agora eu vou pegar os outros pontos. É 0 e menos raiz de 3. Opa. Desculpa. É menos raiz de 3. Oh, Jesus. É menos raiz de 3 e f de menos raiz de 3, ali, e raiz de 3 e f de raiz de 3. Esses são os pontos. Pronto, também ali, ó. Tá? Aí eu vou pedir para ele traçar a reta tangente a essa curva que passa nesse ponto. Ela vai coincidir com a reta tangente que passa pelo outro ponto também. Tá? Estão alinhados aqui. Então pronto. Observe que só nesses pontos o gráfico dessa função ele é assim, ó, ele tem esse comportamento aí. Só nesses pontos a reta tangente é horizontal. Tá? A gente vai ver mais à frente que isso tem um valor muito forte. Os pontos em que a reta tangente é horizontal. E nesses pontos, nós temos pontos que a gente vai chamar de máximo ou de mínimo locais. Observe que perto do zero, esse aqui é o maior ponto desse gráfico. Perto do menos raiz de 3 e do mais raiz de 3, esses pontos são os menores pontos, os pontos mais baixos, melhor dizendo, do gráfico dessa função. Então, um critério importante para a gente vai ser, eu quero encontrar os pontos que a gente vai chamar de máximo ou de mínimo local. O que eu vou fazer? Uma das coisas é procurar os pontos onde a derivada se anula. Tá? Mas a gente vai ver isso com mais detalhes mais à frente. Gente, ficou claro para vocês? Alguma dúvida? Estão prontos para a prova? Sexta-feira, tá? Estudem. Amanhã tem oficina. Oficina entrega a prova. Então venham para a oficina. E sexta, cheguem cedo para pegar as aulas com os monitores, que eles também entregam a prova na sexta, tá? Um abraço e até a próxima.